Amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte, a coroação de Francisco I, o novo chefe da Igreja Católica. Fui o único comentarista político deste Estado a ter uma efetiva participação editorial neste episódio da renúncia de Bento XVI até a ascensão ontem do cardeal Bergoglio da Argentina a chefia da Igreja Católica. Eu temo, que aquilo que eu tanto desejei e que teve tanta gente que foi contra aquilo que eu esperava, temo que aqueles que foram contra terminaram vencendo, porque esse Dom Mário, Jorge Mário Badoglio, Francisco I, jesuíta, primeiro Papa latino-americano ou sul-americano de toda a história do catolicismo, não se tem, pelo currículo dele, pela biografia dele, não se tem nenhuma expectativa de qualquer mudança significativa na igreja para frente. Pode ser que haja mudança para trás, para frente eu acho muito difícil, de repente ele pode ter um surto aí de criatividade, pode receber uma inspiração divina para fazer algumas transformações na igreja, que mude o perfil atual da Igreja Católica e que traga de volta, milhares, dezenas, centenas, milhares de fiéis que abandonaram a igreja quando esta botou no arquivo morto os documentos do Vaticano II, mais precisamente a partir do quarto ano de mandato de João Paulo II. Foi quando foi totalmente desmontada toda a formatação da igreja do Vaticano II. O pessoal fala para você, o que você entende de religião? Eu não estou falando de religião, gente. Eu estou falando da igreja, daquilo que a igreja, eu não estou falando de dogmas da igreja, não estou falando de doutrinas católicas. Eu estou falando aqui, eu não estou defendendo o ponto de vista pessoal. Eu estou defendendo decisões tomadas pela própria igreja. Se há 50 anos, há 40 anos, foi em 62, 63, portanto, completando 50 anos, de Vaticano II, 50 anos, Se aquilo que era bom para a igreja há 50 anos atrás, até hoje ainda não é bom, tanto que morreu Paulo VI, que amenizou os documentos do Vaticano II, eram muito mais abrangentes, era muito mais, diria até revolucionário. Eu acho que a própria atuação conciliadora, refreadora de Paulo VI foi, para os parâmetros, de evolução da igreja, eu acho que vieram até em boa hora, que a igreja não ia suportar naquela ocasião o impacto dos documentos
do Vaticano II, né, que previa a discussão de verdadeiros dogmas, são verdadeiros tabus dentro da igreja, como o fim do celibato, ordenação de freiras, de mulheres, a discussão problema da sexualidade, tudo isso, os documentos de Vaticano II já previam, já estavam ali para ser, dali para frente, ser encaminhados e aplicados. Aí entrou. Então, o que eu estou comentando aqui, eu não estou inventando nada. Algumas pessoas, não, você está falando inverdade. E eu estou aqui aberto para discutir. É mentira que eu estou falando? Vem alguém e desmente. Não é assim, é assado. Porque de repente eu estou realmente equivocado. Mas ninguém fala nada. Ninguém responde nada. De vez em quando aparece alguém para dizer que eu sou um herege. De vez em quando aparece alguém para dizer que eu estou agredindo a igreja. Quando, na verdade, eu estou usando aqui uma prerrogativa que a própria igreja me dá. Na minha condição de católico, fui batizado, crismado, sacramentado. Estou na igreja católica desde que nasci. Nunca me retirei da religião. Me afastei da igreja, né? Já expliquei os motivos. Agora, eu não guardo muita esperança no Francisco I. Guardo mais no Francisco II do que no primeiro. Pela biografia dele, né? O histórico dele na Argentina. E aí, ó, não é só o cardeal Jorge Mário Bergoglio, que tem que ser enquadrado aí nesse episódio, é toda a igreja argentina. A igreja argentina que foi cúmplice da ditadura militar. A igreja argentina que cruzou os braços, fechou os olhos para os assassinatos em massa ocorridos na Argentina durante a mais temerária, a mais cruel e tirana ditadura do hemisfério. A ditadura que não só torturava e matava, a ditadura que retirava, né, os filhos, as criancinhas dos seus adversários e entregava para, né, passava para frente, mudava. E o Dom Francisco fez parte desse contexto, né, político da época. Ele apoiou, se não pela ação, mas pela omissão, a ditadura militar da Argentina. E veja bem, não é o Sérgio Cruz que está falando, não é o Sérgio Cruz que está inventando, está escrito. Tem pelo menos 2 ou 3 livros, documentos incontestáveis, publicados na Argentina e em várias partes do mundo, colocando pelo menos 2 episódios gravíssimos da participação comprovada de Jorge Mário Bergoglio. Tenho essa sua humildade, essa sua aproximação com os mais pobres, não tem muito a ver com a opção preferencial pelos pobres de Vaticano II. Tem muito mais de uma pobreza conformista. Ah, você é pobre porque Deus quis que você fosse pobre. Então você tem que se conformar com a sua pobreza.
porque aqueles que são pobres aqui na terra serão ricos no reino do céu. É mais ou menos esse tipo de pobreza, né, que defende o Dom Jorge Mário Bagólio. Então eu falei aqui no início dessa discussão que para mim não fazia diferença a cara do Papa, a bandeira do Papa. O que faria diferença era a cabeça do Papa. Você é sul-americano, asiático, africano, norte-americano, europeu. Tanto que eu terminei torcendo na eleição pelo Dom Scola, né? Dom Scola da Itália. Eu queria que a volta de um Papa italiano, porque os dois últimos papas italianos foram os melhores que já passaram pela igreja na era moderna. João XXIII e Paulo VI. Com a entrada dos papas não italianos, foi que a orientação política da igreja, guarde bem essa expressão, mudou completa e visceralmente. Torço, né, para que Deus abençoe o novo bispo de Roma, Dom Francisco I, e que ele deixe de lado suas idiosincrasias, sua própria filosofia pessoal, seu conservadorismo, e passe a entender a igreja do terceiro milênio, uma igreja enquadrada na realidade em que vivemos. E eu não sou nenhum radical para achar que a igreja tem que celebrar casamento de pessoas do mesmo sexo. Não, eu acho que eu não chego a sequer, né, propor uma discussão sobre o celibato. Agora, ordenação de mulher, perfeitamente possível, não tem nada que impeça isso. Apoio da igreja ao uso de anticoncepcionais. Apoio da igreja às pesquisas científicas com a vida. A igreja é contra. A igreja é contra a pesquisa com células tronco, que podem e já estão salvando milhares de vidas. Milhares de vidas. Ah, não, mas é que o homem está querendo ser maior que Deus, mais poderoso que Deus. Não. Salvar vidas é coisa de Deus. Salvar vidas é a inspiração que Deus dá. A pesquisa é inspirada em quem? Em Deus. Não é o Satanás, não é demônio que inspira o cientista, não. É Deus, inspiração divina. Ele pode ser até ateu, mas a inspiração é divina. Por quê? Porque salva vidas. Salva vidas. Ninguém nasce deficiente físico porque Deus quer, não. Ah, não, ele é cego porque Deus quis que ele nascesse cego. Não, foi um problema orgânico. E que Deus cura a cegueira, ou ele pode curar pelo milagre, como fez Jesus Cristo, o milagre das mãos, do olhar, da fé. Ou ele pode curar através da medicina inspirada em Deus. Aí muita gente, Sérgio, você devia ficar quieto, larga a mão desse negócio aí, de falar de... a grande oportunidade que eu tenho, que eu não vou ficar, né, a decisão está tomada, mas eu quero colocar aqui a minha posição de fé católica. Eu deixei de frequentar a igreja, mas eu não abandonei a igreja.
Eu ainda tenho muita esperança de que surja, né, do Espírito Santo um bispo de Roma, que é o grande orientador, o santo orientador da fé católica, da fé cristã, que tenha no seu pensamento, na sua concepção, não aquilo que pensa o Sérgio Cruz. Quem é o Sérgio Cruz? Não, mas naquilo que a própria igreja já avançou, naquilo que a própria igreja defendeu e aprovou, que foi o Vaticano II. Eu não me conformo com a ideia de se arquivar decisões tão importantes e fundamentais para a vida da própria igreja. É isso aí que eu não me conformo. Não, o Vaticano II não. O Vaticano II está no arquivo. Você conhece os documentos de Vaticano II? Então vá conhecer os documentos para a gente discutir. Depois vamos para o debate sobre os documentos de Vaticano II, que não foi o Sérgio Cruz que aprovou. Não foi o Sérgio Cruz que votou lá, foi um concílio, né? Coisa que acontece, não acontece de todo ano. O Vaticano II já completa este ano 50 anos. E as decisões de Vaticano II não foram adotadas, não foram implantadas até hoje. Quem ainda estimulou ou ainda permitiu o acesso dos fiéis ao Vaticano II foi Paulo VI. De lá para cá, o Vaticano II foi totalmente desmontado. Tanto que se fizerem um novo concílio, tem que voltar a ser Vaticano II, porque o Vaticano II não existiu. Não existe. Era isso aí que eu queria falar com relação a este episódio muito triste, muito lamentável da vida católica universal, da vida católica no mundo. Não esperava que a igreja fosse, neste segundo Papa do terceiro milênio, esperava que ela pudesse voltar atrás, pudesse retroceder, pudesse colocar lá um bispo mais conservador que o que deixou. Não esperava isso, mas vou esperar também, como eu disse aqui, que uma luz divina, né, ilumine os caminhos de Dom Francisco I, para que ele, nas atitudes, no gesto, nas decisões, desminta tudo aquilo que eu falei aqui. Desminta tudo aquilo, toda a impressão, desfaça toda a impressão que eu estou tendo do seu papado. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de... Eu já passei por vários papas, já passei por Pio XII, por João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI. Já passei por... E agora o Francisco I. Então, já passei por 7 papas. Uma média de 10 anos cada papa. Eu estou com 70 anos, 10 anos cada papa. Eu não sei se eu vou entrar no 8º, 9º papa, não sei. Talvez seja esse o meu último papa. Mas eu queria tanto, mas gostaria de tanto, não por mim, mas por meus filhos, por meus netos, né, de ver um papa, né, um novo João XXIII, um Paulo VI. Papas que abrisse, né, a igreja, né, para as multidões que abandonaram no decorrer desses 2 últimos. Nem vou falar nisso, pessoal. Você já vem com essa história de criticar o Papa.
Quanto à notícia aqui dos vereadores já admitem caçar o mandato do Alcides Bernal, que eu estou vendo aqui no jornal Correio do Estado, eu acho extremamente temerária esse tipo de afirmação. O vereador não tem que admitir caçar mandato de prefeito, a não ser quando tem um motivo grave, né, e que justifique isso. Agora, só por... eu acho que aquilo que ele fez dá para caçar. Quer dizer, fica encontrando uma razão para caçar, para incriminar, para prejudicar, para desestabilizar o prefeito. Porque a gente que ama Campo Grande, que tem responsabilidade sobre Campo Grande, na sua área, cada qual na sua área de atividade, acha, né? Eu acho, isso eu falei desde o início do governo do Alcides Bernal, que ele deveria abrir um canal de comunicação com a Câmara Municipal, porque ninguém no regime democrático governa sem maioria legislativa. Veja só a dificuldade que está tendo para aprovar suas matérias nos Estados Unidos o Barack Obama, porque ele tem maioria no Senado e tem minoria na Câmara. Então, aprova num lugar, rejeita no outro. Então, a dificuldade que ele tem, não porque ele esteja peitando a Câmara, não, porque é difícil. Mesmo assim, você nota que ele faz um esforço enorme para estabelecer um vínculo institucional com a Câmara dos Deputados. Difícil conseguir, mas está conseguindo. Agora, o Bernal não teve essa, aparentemente, né? Sei lá se teve. Aparentemente não está tendo essa preocupação. E isso aí é que vai desgastando o governo dele. Já saiu uma pesquisa aí do IPEMS, não se deve levar muito a crédito, porque o IPEMS saiu muito desgastado da eleição passada, mas é um indicativo, né, de que a popularidade do prefeito está caindo. E o prefeito só conta para garantir a sua governabilidade com a popularidade, o seu acesso, o seu prestígio popular. Que no momento em que este prestígio começar a cair, desabar, aí ele não tem para onde correr. Tem para onde correr. E eu estou recebendo aqui no meu Facebook, no meu e-mail, nas minhas mensagens aqui do 8403-0789, eu não recebia no começo do governo Bernal. Eu só recebia alguma bronca. Quando eu fazia alguma crítica, sempre aparecia 10, 20 caras para bronquear. Hoje não aparece ninguém para defender o Bernal. Eu tenho recebido aqui, ó, de ontem para hoje, inúmeras mensagens de pessoas que estão nas filas, nos postos de saúde. Casos aqui, 2, 3 casos, de pessoas, uma pessoa aqui, uma mulher, esperou 7 horas nessa unidade de saúde aí do Coronel Antonino. Esperou 5 horas e não apareceu nenhum médico. Ela foi embora. Casos de uma pessoa que foi atendida depois de 7 horas de espera, por falta de médico. Durante a campanha eleitoral, eu falei isso hoje durante a campanha eleitoral, eu falei isso hoje no programa Tribuna Livre. Eu tentei, de todos os jeitos, promover um grande debate sobre a saúde pública e como tocar a saúde pública. Fui impedido pela própria Justiça Eleitoral e os candidatos que ninguém queria saber de debater, discutir coisa nenhuma. Ficou todo mundo generalizando e tal. Mas esse assunto eu quero falar depois que você conhecer. Climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. Uma frente fria que está no sudeste do país, associada com a umidade que vem da região amazônica, favorece a formação de uma extensa faixa de nuvens que cobre todo o centro-oeste do país.
Nesta quinta-feira, o dia será abafado nos 3 estados da região. No norte de Goiás, incluindo o Distrito Federal, o dia amanheceu com muitas nuvens e há possibilidade de chuva a partir da tarde. Já no sul de Mato Grosso do Sul, faz sol na maior parte do dia e ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nas outras áreas dos 2 estados e em Mato Grosso, o dia fica instável, ocorrem poucas aberturas de sol e chove várias vezes ao longo do dia com até forte intensidade. A máxima hoje é de 33 graus em Cuiabá, 30 graus em Campo Grande, 32 em Goiânia e 29 graus em Brasília. Como eu ia falando, durante a campanha eleitoral, eu tentei, na boa fé, porque não apoiei nenhum candidato a prefeito, passei a campanha inteira fazendo jornalismo, no conceito mais profissional possível. Tentei, por todos os meios, debater a saúde pública em Campo Grande. Havia, uma afirmação, uma convicção da oposição e do próprio candidato do situacionista, o Giroto, de que a saúde era prioridade em Campo Grande. Que o próprio Giroto dizia que ele deixaria a prefeitura conhecido como o prefeito da saúde. Tá. Reconhecendo, que a saúde em Campo Grande era muito deficiente e que precisava mudar na saúde. Já a oposição também achava isso, é claro, e achava muito mais. E estava convencida, e passou isso para a população, que o problema da saúde pública em Campo Grande não era problema financeiro, era problema de gestão. E fazia isso, defendia isto cientificamente, através da peça orçamentária. Como? O orçamento prevê 2 milhões de reais por dia para a saúde. O que significa 2 milhões de reais por dia? 700 e tantos milhões de reais por ano para a saúde. Então não precisa mais que isso. Era o que defendia. Eu achava, que não era... 2 milhões por dia, que ia se gastar em saúde. Era para ser gasto em saúde. É o que está no orçamento. E eu sempre achei que era muito pouco. Para você tocar toda uma máquina de atendimento público em Campo Grande, gasta-se muito mais que isso. É preciso muito mais que 2 milhões de reais por dia. Muito mais. Você tem despesas com 3 hospitais. Com o Hospital da Santa Casa, com o Hospital Regional, com o Hospital Universitário. Você tem que sustentar todas as unidades de saúde, as unidades básicas, as unidades 24 horas. Você tem que atender o trauma, O trauma, que é quase 60% dos gastos com saúde pública. Então não dava. Então eu queria mostrar isso, para os candidatos. E promovi várias entrevistas com especialistas no assunto. Eu não consegui passar da primeira entrevista, que foi com o secretário de saúde. Aí já vieram
os partidos de oposição em cima, porque eu estava trabalhando, né, a favor do candidato do prefeito, tal, porque eu queria mostrar para a população e para os próprios candidatos que 2 milhões de reais por dia não significava nada, né, em comparação ao montante de problemas. Era uma receita que não batia com as despesas, até porque esses 2 milhões que estão previstos no orçamento é composto, na sua maioria, quase 90% é dinheiro que vem de Brasília, é dinheiro do SUS. Não é recurso da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Daria 60 milhões por mês da Prefeitura. Seria, se a Prefeitura, né, se fosse só recurso da Prefeitura Municipal, 2 milhões, aí sim, aí era muito dinheiro, porque aí você juntava os 2 milhões da Prefeitura com mais 2 milhões da União, você faria 4 milhões, você daria a Campo Grande saúde pública de primeiríssimo mundo. Mas não era isso que acontecia. E foi isso que eu tentei o tempo todo explicar, não é assim, né? Mas veio o imediatismo, né? Não, é assim que tem que ser. Agora chegou, né, acabou a eleição, e eu estou cobrando. A população está cobrando. E eu estou cobrando em nome da população. Porque eu tenho plano de saúde, né? Eu sou um dos privilegiados sociais. Eu tenho plano de saúde. Mas 80%, 90% da população não tem. Depende única e exclusivamente do atendimento público nos postos de saúde, na Santa Casa e nos 2 hospitais que atendem o SUS em Campo Grande, que é o Hospital Regional e o Hospital Universitário. Então, não me venham agora com essa conversa de que está faltando dinheiro, porque dinheiro não falta. Ou pelo menos não devia faltar, né? Porque o candidato é candidato, bom, não vai faltar. Se ele acha que não vai faltar, ele fez as contas. No programa de amanhã, a gente vai mostrar aqui uma entrevista do deputado Vander Lobé. Está agendada a entrevista para o programa Tribuna Livre desta sexta-feira. Lá, entrevista. Aí que ele foi um defensor intransigente aí da. Foi ele que iniciou o discurso de que não havia necessidade de dinheiro para a saúde, porque a saúde era autossustentável. Então eu quero ouvir dele, né, se ele continua com esse pensamento mesmo depois da eleição. Recebi hoje um telefonema de um assessor do senador Rubem Figueiró. Eu não sei por que o Figueiró não liga para mim. Eu não tenho nada contra o assessor ligar. Atendo telefonema com a mesma... como se estivesse atendendo o próprio senador. Mas eles não ligam para mim, pedem para o assessor ligar. Não sei por que isso. Fala comigo. Para dar algumas explicações sobre o discurso que ele proferiu na Câmara esta semana sobre a questão indígena. Eu tenho o discurso aqui e entendo o discurso aqui. Ontem eu fiz um comentário nesse programa e hoje de manhã no programa Tribuna Livre sobre esse comportamento do senador Figueiró, que eu já esperava. Eu não esperava que ele fosse ter um comportamento diferente, porque eu o conheço há muito tempo, né? Eu fui deputado junto com ele em 74 a 78, depois lá em Brasília de 82 até 86 e tal. Eu conheço o histórico e o perfil, tem o perfil dele. Eu acho que depois de 60 anos de política ele não ia mudar. Mas me surpreendeu
o primeiro discurso que ele fez quando assumiu o Senado. Uma das questões que ele ia se envolver seria a questão indígena de Mato Grosso do Sul. E que ele tinha um compromisso em fazê-lo, até porque ele era neto de índia, a avó dele era uma índia. Quem vai defender uma causa por questão de geração, de descendência, o que se tem é que aquela defesa será favorável ao índio, né? Porque se ele é índio, vai defender índio. Por que eu defendo o índio? Eu defendo o índio, primeiro, porque eu acho que o índio é uma minoria injustiçada no Brasil, espezinhada no Brasil. Então, a minha consciência humanista, né, me obriga a defender a causa indígena. Mas eu defendo o índio também porque eu sou índio. Eu sou índio, eu nasci numa aldeia. Vivi numa aldeia até os 10 anos de idade. Meu pai era índio mesmo, e minha mãe negra. Então eu sou um caboclo, uma misturinha, né? Um mestiço, índio e negro. Mas eu fui criado dentro de uma aldeia, com os costumes indígenas. Sou da aldeia da nação Aticum, de Pernambuco, que tem alguns refugiados lá, desceram lá da floresta, Serra do Mantal, estão aí em Nioaque. Estão aí, um tempo desse eu fui lá, tenho até fotografia junto com os meus conterrâneos. Eu defendo por isso. Então, eu achei que o Figueiró tinha tido um choque, né, de racial, né, índio. Vai defender o índio. Mas eu nunca esperei, até porque o Figueiró, ele é fazendeiro. É proprietário de terra, de fazenda e tal. Sempre esteve ligado às áreas mais conservadoras da produção, os pecuaristas, os latifundiários. Ele era da UDN, né? UDN rural. De repente o Figueiró vai defender índio, né? Por isso. Ele me ligou, o assessor dele me ligou, explicando que aí ele vai e faz um discurso, falando do discurso, né? Faz um discurso antigo, né? Um discurso que ele fazia já na década de 70, um discurso que ele fez como deputado constituinte, um discurso que todo mundo faz por aí, que é o de botar a culpa na FUNAI, que a FUNAI é a grande culpada, que a FUNAI que está instigando o índio a se rebelar contra o fazendeiro, que a FUNAI não sei o quê, que a FUNAI não sei para quê. Então, o que eu comentei foi exatamente, não tem nada de novo no discurso do Figueiró. É uma coisa muito atávica, é uma coisa muito antiga. Aí, o assessor dele me liga para explicar que este foi apenas o primeiro discurso. Figueiró, se vai na mesma linha, é melhor que você pare nesse, pô. Para por aí, não precisa nem andar mais, já disse tudo o que tinha que dizer. Tudo aquilo que podia prejudicar já foi dito, para que falar mais? O que eu cobrei do senador Figueiró foi uma ideia nova para encaminhar uma solução para o conflito indígena de Mato Grosso do Sul. Porque o que ele tem de sugestão é coisa que já está por aí. Ele defende, em primeiro lugar, a indenização, defende uma emenda, a amaldiçoada emenda, que eu acho que até o Delcídio se arrepende amargamente de ter feito isso até hoje. Ele e o Moca assinaram a emenda, né, para obrigar que todas as demarcações indígenas passem pelo Congresso Nacional. São coisas que não cola, né? Não cola, coisas que não pegaram. Até essa da indenização que o
o Delcídio também é autor de uma emenda da indenização, o próprio Delcídio já é contra essa emenda. Ele acha que as apropriações ou desapropriações diárias para fins de assentamento indígena, de devolução à terra do índio, deve ser feita aquela solução que foi feita lá pelo Lula em Tocantins, fins sociais. Ele acha isso, hoje ele acha isso. Ele que foi autor de duas, né, essa primeira PEC aí, que trata do referendo legislativo para as demarcações de terra. Já pensou você demarcar num congresso desse que nada tramita, que não anda, que não vai para lugar nenhum? Você vê, são 3.000 vetos que estão lá, não conseguiram votar nenhum. Um congresso paralisado, inerte desse aí. Um congresso que tem uma esmagadora maioria de uma bancada ruralista refratária, né, a qualquer tipo de evolução no campo ou nas políticas sociais. Você acha que um congresso desse vai votar, vai aprovar demarcação de terras? Não vai aprovar nunca. Esse projeto nunca vai chegar na ordem do dia para ser votado. Aí, se hoje é difícil você demarcar, imagina se tiver que ser aprovado por 513 deputados federais e 60 e tantos senadores. Não aprova nunca, todo mundo sabe. E é por isso que o próprio senador hoje renega, né? Pois espera aí, mas quando é que eu estava com a cabeça quando fiz esse negócio? É um absurdo. Você não passa lá. Então, o que eu espero do deputado Figueiró é que, se ele não pode contribuir para uma solução que atenda aos interesses dos índios, dos pecuaristas, dos proprietários de terra, que também não parta para fazer parte, né, de um grupo que é contra os índios, né, que seja a favor lá dos fazendeiros, mas que não seja contra os índios, que não encontre na FUNAI uma válvula de escape para atacar os índios. É isso aí. Eu agradeço ao... Tem uma agenda aqui, ó. Agenda positiva. Putinelli, de manhã a Via Morena transmitiu ao vivo até agora há pouco, lá da Assembleia Legislativa, o lançamento do Plano Safra de Pesca e Aquicultura de Mato Grosso do Sul. Conversei bastante hoje lá na Assembleia com o prefeito Paulo Duarte, de Corumbá, não sobre esse negócio da pesca, mas sobre a saúde. Dizer que vai construir em Corumbá um hospital municipal. Diz ele que a Santa Casa de Misericórdia de Corumbá é tão complicada, ela tem mais de 100 anos, a Santa Casa lá, que não tem nem como intervir. Se a prefeitura quiser desapropriar, não pode. É tão complicado, é tanta burocracia, tanto tempo, é tanta dívida, é tanto dinheiro, que nem compensa. Que o melhor é construir um hospital municipal. Falou. Lá não tem, mesmo que a Santa Casa seja desapropriada, ainda vai ficar com um grande déficit de leitos. Então, a solução será a construção de um hospital municipal. Por exemplo, Campo Grande também tem a promessa do prefeito atual, aliás, não dele, a promessa do Azambuja, que passou para ele, para a construção de um hospital municipal de Campo Grande. Eu não acho que Campo Grande precise já de mais um hospital. Porque Campo Grande, aí sim que entra a questão da gestão, né? O Campo Grande precisa mesmo ocupar todos os leitos desativados da Santa Casa, concluir o hospital de trauma da Santa Casa, promessa desde o governo do Lula, né, que se arrasta até hoje, e ninguém resolve. Se precisa ampliação do hospital regional, do hospital universitário, eu não acho que necessite da implantação imediata de um
no Hospital Municipal. Eu acho que a hora que você resolver todos os problemas da Santa Casa, que a nossa Santa Casa aqui é diferente da Santa Casa de Corumbá, deve bastante, mas ainda é melhor você desapropriar a Santa Casa de Campo Grande do que construir um hospital aqui em Campo Grande. Eu acho, né? Não sei. Eu não fiz essas contas, mas de orelha, né? Eu fico achando. Tem um evento nesta quinta-feira, lá no auditório da Governadoria do Estado. O PROCON vai divulgar os dados do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentais, com o ranking das empresas mais reclamadas no órgão de defesa do consumidor. Vamos ver quem é, né, quem é que está na frente, quem é que está para trás, tal. Vai ser às 14h, lá no auditório da Governadoria, e é possível até que o governador André Putinelli esteja presente neste evento. De manhã, como eu já disse aqui neste programa, teve o plano safra do Ministério de Pesca e Aqui o quê? Aquicultura. Aquicultura. Eu quero lamentar aqui nesse programa o falecimento ocorrido ontem em Corumbá do padre Ernesto Sacida, que morreu aos 93 anos, que teve uma vida inteira dedicada a Corumbá, a escola, né? Escola. Ele foi fundador da cidade de Dom Bosco, que hoje atende 25 mil crianças e jovens em Corumbá. É uma figura muito estimada na Cidade Branca e uma grande perda, né, para Mato Grosso do Sul. Agora, eu estou muito preocupado aqui, ó, com esta ação criminosa de se incendiar carros em Campo Grande. Ontem fomos apanhados de surpresa com a notícia de que pelo menos 4 automóveis haviam sido incendiados em Campo Grande, por não se sabe por quem. Se sabe apenas que 2 elementos numa moto 600 cilindrada, portanto uma moto potentíssima, teriam tentado incendiar 4 ou 5 automóveis em Campo Grande. Nenhum chegou a ficar carbonizado, até porque os bombeiros acudiram em tempo e apagaram o fogo. Mas veja só a técnica utilizada pelos meliantes. Eles paravam o carro, a moto, ao lado de um carro estacionado, descia da moto, entrava embaixo do automóvel, cortava a mangueira por onde passa o combustível e começava a vazar e jogava fogo e se mandava. As pessoas, né, descobriam, né, viu a fumaça e tal, ligavam o bombeiro apareceu, outros acudiam ali mesmo e tal, e conseguiram salvar os 4 automóveis. Nenhum teve dano, né, total. Eu não vi ainda manifestação nenhuma da polícia sobre esse assunto, a não ser a declaração do comandante da Polícia Militar, e parece que uma nota também foi publicada por uma associação de cabos e soldados, alguma coisa foi publicada, mas nenhuma. A pista que tem, né, é uma moto 600 cilindradas e 2 elementos. A declaração do comandante-geral da Polícia Militar foi dada pelo telefone de Maná na rádio, a gente não colocou no ar, ele falou que a população pode ficar tranquila, que esta manifestação criminosa vai ser esclarecida. Né? Pode dormir com tranquilidade, ciente de que a polícia está agindo. Não sei se tinha pista, já devia ter alguma pista. A cidade estava cercada, né, as saídas cercadas. Então, que esses elementos vão responder pela tentativa de incendiar carros em Campo Grande.
não se pode minimizar o episódio, né? Não, mas isso aqui é alguma coisa de bagunceiro. O cara que estava para chamar a atenção da polícia para aquele local e ele fazia assalto no outro local. Acontece que não houve nenhum outro tipo de assalto, não houve nada, houve só isso. Então, essa hipótese está descartada. Eu considero de maior relevância para se discutir, para se debater, a repetição aqui de episódios que têm acontecido em outros estados. Rio de Janeiro, 2, 3 anos atrás, os bandidos que matavam policiais. Em São Paulo, há pouco tempo, os crimes, né? 10, 12 crimes, toda noite, todo dia, aqueles crimes. Logo em seguida, os ataques a ônibus em Santa Catarina, vários municípios de Santa Catarina, o pessoal chegava, mandava o pessoal descer, tacava fogo no ônibus e tal. Aqui chegaram a queimar alguns ônibus, parece que em Maracaju queimaram 5 ônibus da empresa Cruzeiro do Sul. Mas ontem, né, da mangueirinha, de cortar a mangueira e tal, isso é sintomático, né? Acho que a nossa polícia tem que estar de antena ligada, sintonizada no que está acontecendo dentro dos quartéis, dos presídios, porque eu acho que está saindo de lá a ordem para que isso aconteça. Ninguém está atrás de dinheiro aí. Alguém está atrás de mostrar alguma coisa, de alertar alguma coisa com essas medidas radicais, esses crimes que de imediato não se justificam, né? Geralmente você, quando comete um crime, você comete o crime, no caso do crime organizado, em cima de uma possibilidade de lucrar alguma coisa imediatamente e tal. Mas isso que está acontecendo é mostrar alguma coisa para tentar intimidar, provocar, alguma coisa está acontecendo. Mas o tempo esgotou, a gente vai embora para voltar no próximo programa. Muito obrigado a você por sua audiência. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau.